Olá, irmãos, irmãs, internautas, ouvintes, telespectadores. Deus abençoe vocês grandemente. Inclusivemente para as mães. Deus abençoe você que é mãe. Hoje é dia das mães. Quero saudar você que é mãe. Que Deus possa te abençoar. Que Ele possa te fazer diligente na sua tarefa do dia a dia, ao cuidar dos seus filhos. Deus abençoe vocês grandemente. Vocês guerreiras. Hoje eu quero comentar sobre o meu vídeo anterior, que eu falei sobre por que tem congregações que não podem doar sangue. Eu postei ontem o vídeo, mas analisei hoje, vi que compartilhei versos errados. Não versos, o verso foi certo, mas compartilhei. Em vez de falar o Evangelho de João, falei o livro dos Atos Apóstolos. Falei Atos capítulo tal, verso tal, ao invés de falar João, capítulo tal, verso tal, um verso decorado, eu compartilhei. Mas vou estar aqui edificando isso, mas sem delongas, vamos direto ao assunto. Por que tem congregações que não podem doar sangue? Que Deus nos abençoe através de sua santa palavra. Por que tem congregações que não podem doar sangue? Vejamos em Gênesis 9:4. Antes de mais nada, eu quero compartilhar com vocês que se encontra uma carta que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Verso 17: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vejamos que o homem tem que ser perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vejamos que através dessa boa obra, o homem tem que ter, o filho do homem tem que ter a convicção que deve aprender da palavra, porque toda a palavra é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, instrução na justiça, a fim de que o homem seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, através do estudo da palavra, do estudo cuidadosamente, como Jesus diz em João capítulo 5, verso 39, agora eu vou compartilhar certo, foi esse verso que eu errei no vídeo anterior. Em João capítulo 5, verso 39, Jesus Cristo diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham meu respeito. Vejamos que as Escrituras de Deus testemunham a respeito de Jesus Cristo. Nós devemos estudar cuidadosamente, não pegar textos isolados, compartilhar textos isolados, para afirmar uma tal doutrina, vamos dizer assim, para fazer uma tradição. E essas tradições de não doar sangue são bastante fúteis, bastante obscuro. Mas vamos fazer uma coisa que é proveitosa, que é repreender, fazer correção através da palavra de Deus. Não é sendo recíproco, mas sim compartilhar mais, repreendendo através da palavra de Deus, não da minha sabedoria, mas sim da sabedoria de Deus. Aprendemos mais. Um verso que eles colocam como base para não doar sangue se encontra em Gênesis 9:4. Estou aqui com a revista da jw.org, o que a Bíblia realmente ensina da Testemunho de Jeová. Estou aqui na página 122, o mau uso do sangue. Vejamos em Gênesis 9, verso 4, bastante proveitoso estudar a palavra de Deus. Gênesis 9, verso 4 diz assim: carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Aqui está dizendo que o sangue é vida. Está dizendo para nós não consumir sangue.
está dizendo para nós não consumir sangue. Vejamos em Atos 15. Em Atos 15, verso 20, fala assim: escrevo-lhes, Atos 15, verso 20, 28 e 29, que diz assim: mas escreva-lhes que se abstêm das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados do sangue. Verso 28, pois pareceu bem o Espírito Santo e a nós nos vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais. Essenciais para todo ser humano, porque Deus é criador do ser humano, certo? Deus sabe o que é bom e o que é ruim para nós. Porque vos abstém das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis vos guardar saúde. Vejamos que a ciência comprova que as limitações que Deus pede para os seus filhos, mas não só para os seus filhos, para toda a humanidade, para toda a nação, obedecer, praticar diariamente, a ciência comprova que dá um benefício para a nossa saúde, que nossa saúde recebe um benefício bastante extenso. O benefício acaba se estendendo em nossa vida espiritual, em nossa vida mental, nossa saúde mental. Evita nós fazer distorções cognitivas, mas não só do alimento, mas sim do alimento espiritual, das palavras santas de Deus, das orientações de Deus. E eu concordo, porque Deus é nosso Criador, Deus criou o homem, Ele sabe das coisas. Ele nos conhece bem antes de nós nascermos. Nos conhece. Vejamos aqui que verso 29, que vós abstém das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se guardares a vossa saúde. Vejamos que ao nós obedecer a Deus, nós vamos guardar a saúde, vamos proteger a saúde. De acordo com 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, lá diz que certamente vocês sabem que são o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês, habita em vós. Verso 17. Mas se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo que são vocês é sagrado. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos sagrados a Deus. Nós somos sagrados a Deus, nós devemos cuidar do nosso templo do Espírito Santo. Vejamos em João 4. João 4. No verso 20. João 4, verso 20. Jesus conversando com a samaritana, falando sobre a verdadeira adoração. Vamos ler a partir do verso 19. O Senhor disse-lhe à mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Verso 22. Vós adorareis o que não conheceis,
nós adoraremos conhecendo, porque a salvação vem dos judeus. Sim, vem dos judeus, Jesus Cristo. Verso 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E através desse ato de não doar sangue, nós não estamos adorando a Deus em espírito e verdade, nós estamos adorando homens. Porque eu creio que essas tradições vêm de homens para não doar sangue. Porque Cristo morreu na cruz por nós. Vejamos em 1 João 3,16. 1 João 3,16. Que diz assim: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Vejamos que nós devemos analisar as Escrituras. Deus mesmo diz que nós devemos analisar as Escrituras cuidadosamente, porque são as Escrituras que testemunham a respeito dele. Nós devemos doar sangue. Sangue significa vida. Nós devemos doar sangue para o próximo. Igual tem um hinário da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que diz assim: a olhar pra... Canta assim, né? Olhar pra cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, mas tua graça me alcançou. Como Cristo perdoou nossos pecados, nós devemos perdoar os pecados dos outros. Às vezes os irmãos não doam sangue porque as outras pessoas que estão nos hospitais são pecadores. Todos nós somos pecadores, né? E acontece uma perspectiva que não pode doar sangue porque as pessoas são pecadores. Só nós que estamos dentro da igreja somos salvos, somos fiéis, entende? Jesus Cristo tem pessoas sinceras em vários lugares. Jesus Cristo que ela fala que elas vão ouvir a voz de Deus e vai seguir. A voz de Deus é o quê? A Bíblia Sagrada. Elas vão ouvir a verdade sendo pregada em tal congregação e vai se batizar, vai procurar saber. Igual eu compartilhei que Jesus mesmo diz em João 17, verso 17: aquele que decide fazer a vontade de Deus descobrirá se meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Por que fazer a vontade de Deus? Aquele que decide fazer a vontade de Deus. Aquele que decide fazer a vontade de Deus, analisa a Bíblia, veja se está correto, se está batendo com as Escrituras. Mas de qualquer maneira nós temos que reter o que é bom. Se nós vemos qualquer tipo de forma má, nós devemos reter o que é bom. Mas não ser recíproco, pagar mal com mal, mas sim bem. A pessoa te tratou mal, trata ela bem. Entendeu? Deus quer que a gente seja encarecidos pela sua palavra, buscando, encarecido pela oração, pelo jejum. Vejamos também que Provérbios 21:15 lá diz que o justo se alegra com a justiça, mas espanto é para os que praticam a iniquidade. Mas espanto para os que praticam a iniquidade. As pessoas que vê, por exemplo, o jejum, vê o jejum na Bíblia, é espanto. As pessoas que é iníquo, porque elas querem pregar só sobre amor humano, não o amor de Deus.
Jesus mesmo disse, Mateus 10:37, aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Vejamos que ele está falando de família ali, está falando de vida geral, porque família é sagrado, família é essencial, entende? Família é essencial, honrar teu pai e tua mãe para os seus dias ser prolongados na vida, entende? Mas Jesus pôs ali, não há mais família, você tem que honrar, entendeu? Tem que obedecer, de acordo com Efésios 6:1, lá diz que filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Lá diz assim, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo, é justo. O justo se alegra com a justiça, mas espanto é para os iníquos. Se você está espantando com a verdade de Deus, toma cuidado que você está sendo iníquo. Você está sendo inimigo de Deus. Deus abençoe vocês, tudo de bom em Cristo Jesus. Espero que vocês tenham compreendido através desse repreendimento, dessa correção, através desse mau hábito de não doar sangue. Amém? Deus abençoe vocês, tudo de bom em Cristo Jesus.